Nesse vídeo você vai entender o que significa regime de juros negativos e por que você fica mais pobre ao longo do tempo quando você poupa reais. Ah, papo de maluco. Eu vou te explicar. Primeiro, você já deve ter ouvido falar em Renato 38, que ele fala, de regime de juros negativo. O que seria isso? Além disso, também vou te mostrar onde você obter esses dados e informações. Vou mostrar o passo a passo para você entender. Regime de juros negativo é basicamente, por exemplo, o Tesouro Selic, a taxa Selic está em torno de 10% ao ano aqui no Brasil. Então, teoricamente, você ganha 10% ao ano, certo? Só que existe um problema: aumento da expansão monetária. Então, vamos supor que você tem 10 mil reais. Você botou na taxa Selic para ganhar 10% ao ano. Então, durante o ano todinho você ganhou 10% desses 10 mil. Você agora tem mil a mais, 11 mil reais depois de um ano. Teoricamente, você teria ficado mais rico, certo? Só que existe o que a gente chama de senhoriagem, aumento da base monetária. Se o governo cria mais dinheiro em circulação, significa que esse valor que era 10 mil reais perdeu o valor. Então, se o governo aumentou a base monetária em 10%, significa que a gente ficou em 0 a 0. Ou seja, os 11 mil, agora eles valem o equivalente a 10 mil ao ano atrás. Então teremos no 0 a 0. Você ganhou o que deveria realmente estar e depois de um ano. Você não foi diluído. Agora, se o governo aumenta em 20% a base monetária, significa que você ganhou 10% em cima dos 10 mil, ou seja, você agora tem 11 mil. Porém, se o governo aumentou a base monetária em 20%, os 10 mil agora valem 8 mil reais, é o equivalente a 8 mil reais há um ano atrás. Ou seja, se você ganhou somente 1.000, agora você tem 11 mil. Esses 11 mil menos 20% e esse acréscimo. Então você foi diluído em 10%. Então você perdeu 10%. É o que a gente chama de regime de juros negativo. É o que a gente chama de corrida dos ratos. A gente está atrás de acumular mais dinheiro, ou seja, mais reais, correndo atrás disso, mas no final das contas a gente está ficando cada vez mais pobre. Então, como se proteger disso, Vou falar para você como você obter, essa liquidez global de todas as moedas, o soma do agregado monetário que a gente chama de M2 e essas informações, que a gente tem aqui, beleza? Tá, Bitcoin is data, tudo junto, tá? Botei 2D, deixa eu tirar esse D aqui. Dá Enter, aí você vai ter aqui este site aqui, ó, Bitcoin is data. Clica nesse site. Nesse site aqui a gente tem alguns indicadores, algumas métricas de Bitcoin, mas a gente está interessado aqui na liquidez global, aumento de base monetária. Então vamos descer aqui, ó, supply, aí você vai descer até achar a liquidez global. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, Global Money Supply. O que significa isso? Que é todo o dinheiro de moedas, dólar e etc. em circulação. Então você vai clicar aqui nesse indicador e a gente vai ter a comparação dele, desse indicador que ele está aqui, ó, em laranjinha, tá? Meio roxo, marrom, sei lá, da liquidez global em dólar e do preço do Bitcoin que está em roxo. Então você tem aqui um aumento da liquidez global, um aumento do preço do Bitcoin, uma redução na liquidez, uma redução do preço do Bitcoin. Então temos aqui o aumento na liquidez, um aumento no preço do Bitcoin. Mesma coisa, lateralidade aqui. E depois da pandemia, a gente teve aqui, ó, mas antes mesmo da pandemia já tinha ali um aumento da liquidez global, a gente pode ver isso aqui. E na pandemia foi só justificativa para ligar a impressora, Então você tem aqui um aumento e aumento no preço. E quando se reduz, aqui a liquidez global, o Bitcoin tende a cair também junto. Ou, quando ele fica lateral, veja que o preço do Bitcoin está meio que em lateralidade aqui. O que significa isso? Significa que quando você aumenta a expansão monetária, o preço do Bitcoin logicamente tende a subir. Então, qual a lógica do preço do Bitcoin subir? É justamente o aumento de base monetária. Por isso que a gente bitcoinheiro
nós bitcoinheiros, né, bitcoiners e etc, falamos que o lastro do Bitcoin é justamente a impressão das moedas fiduciárias. Quanto mais se cria dinheiro, né, dólar, reais, euro, mais o preço do Bitcoin tende a subir. Aí eu te pergunto, será que essa redução, a gente vai ter redução agora da expansão monetária ou a gente vai ter aumento de liquidez? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai ter aumento de liquidez, né? Então, porra, no Brasil 10% ao ano, com a lateralidade no aumento da base monetária, só que tem um detalhe. Cada país tem um aumento de base monetária. E como é que você encontra somente a liquidez do real? No Google você vai digitar assim, ó, agregado monetário M2 Brasil, tá? Quando você digitar aqui, ó, você vai cair nesse site, Trading Economics. Então, Brasil agregado monetário M2 desde 1988. Aqui você tem aqui em trimestre, tá? Então, veja que a gente tem só um aumento, né? Vamos colocar aqui em 5 anos. Veja, olha, o gráfico aqui é crescente. Se a gente colocar 10 anos, olha só o que acontece aqui, ó. A gente tinha lá de 2014 até 2020 o aumento de base monetária justamente controlada, estava aumentando, mas estava controlado, justamente para quê? Aquela historinha, né? Sapo em água morna, ele vai ser cozinhado. Agora, se ele tá em água quente, ele vai cair fora. Então, para que as pessoas não procurem outras coisas, fiquem no real, a base monetária ela é impressa devagarzinho. Só que depois de 2020, isso aqui, ó, teve que ser impresso em uma velocidade muito grande, em torno de, se a gente fizer as contas aqui, ó, de 2020 para cá, houve uma dobra, ou seja, de 3 milhões para 6 milhões, né, do agregado monetário M2. Significa que ele dobrou a expressão monetária. Aumento entre 20% a 30% ao ano. Se a gente fizer uma média, dá 25%. O que significa? Taxa Selic pagando 10% ao ano, mas você está sendo diluído em 20%. Significa que o regime de juro é negativo. Ao invés de você ficar mais rico, você está ficando mais pobre, tá? E como é que eu acho a taxa Selic? Você bota aqui, ó, Banco Central. Clica aqui nesse site do Banco Central. E aqui você tem algumas informações importantes, como inflação. Aí me diga, a inflação aqui está em 4,23% ao ano. É realmente isso que está acontecendo? Se a gente olhar aqui, a média está dando 20% ao ano de expansão monetária. Aumento de preço, aqui será a consequência é só 4%? Taxa Selic é essa daqui, ó. Taxa Selic, 10% ao ano. Então você recebe 10% ao ano, só que você é diluído, né? Seu poder de compra é desvalorizado em 20% a 30% ao ano. Como que você se protege? Bitcoin. Então, podemos ver o seguinte, que o lastro do Bitcoin é simplesmente o aumento de base monetária. No Brasil, você viu que o aumento de base monetária é entre 20% a 30% ao ano. Expliquei também em vídeos anteriores, é muito importante que você assista sobre a curva de Laffer, porque que o Brasil ele tende a cobrar muito mais imposto a partir desse momento, e 2027 mostrando que as dívidas do governo brasileiro estão crescendo cada vez mais. E qual a consequência disso, né? Qual a solução? Seriam duas maneiras. O governo brasileiro se endividar ainda mais, com a taxa tão alta desse jeito, né? A dívida vai aumentar ainda mais, ou imprimir dinheiro, que é exatamente o que a gente está vendo que está acontecendo. Como que você se protege? Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço. Eu vejo você no próximo vídeo.